Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso, para a gente trazer aí não só notícias, informações, mas também uma análise sobre o porvir do Botafogo. Olha, depois de ontem, ao que me parece, vai ser sofrimento até o final. Vai ser sofrimento até o final, né? O campeonato tranquilo, o campeonato seguro, ele está cada vez mais sob risco, né? Muito por conta do time que não tem uma regularidade positiva, mas também por conta da má construção desse elenco na mão do diretor de futebol André Mazzucco. Vamos falar muita coisa, falar da classificação, falar do que espera o Botafogo nessa última semana de segunda janela, acerca da qual não tenho muita esperança, né? Eles conseguiram arrefecer a esperança até do mais otimista torcedor botafoguense, né? Bom, vamos falar sobre isso e muito mais nesse Plantão Glorioso, mas só depois da vinheta. Somos mais de 67 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Agradeço demais a vocês. Um ano tão difícil, né? Que muito se falou de Botafogo Way, mas ontem na live um termo muito interessante foi Botafogo Survive. É isso, é o ano da sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Acho que agora estamos entendendo que realmente a missão é sobreviver na Série A. Eu nunca vi 70 milhões de reais tão mal investidos como 70 milhões de reais na mão do nosso diretor de futebol. Não soube trabalhar com o dinheiro. Imagine se tivesse pouco. Aliás, eu imagino, né? No Paysandu, rebaixamento, no Vasco, rebaixamento, no Cruzeiro, a gente já imagina, né? Agora, nem com dinheiro conseguiu fazer boas coisas nessa primeira janela, e a segunda janela até agora uma incógnita, né? Temos uma semana ainda de janelas, segunda janela ainda restando, janelas não, uma só, né? Uma só tem essa. Eu talvez até tenha que avisar a turma lá, né, produção? Será que eles estão achando que tem terceira? Então, né? Deve ser isso. E aí, o que será do futuro do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro? É claro que não dá pra gente fazer uma análise do futuro do Botafogo sem também fazer uma análise dos nossos adversários, né? Quem são os adversários do Botafogo nesse momento? Os adversários do Botafogo nesse momento, obviamente, são os times que estão lá embaixo, né? Os Z4. A gente tem que começar a botar o pé no chão e ver que a missão é sobreviver. Se for uma sobrevivência com vaga em torneio sul-americano, mãos para o céu e agradecer. Eu já entrei na realidade, né? Já caí na real. De tanto que falaram isso, porque quando a gente fala muito uma coisa, quando a gente pensa muito uma coisa, essa coisa se concretiza, né? De tanto que falaram que, não, o projeto é ficar na Série A, é focar na permanência. Conclusão, a mentalidade ficou exatamente essa, né? Não conseguir emplacar vitórias dentro de casa. Fora de casa, o Botafogo, que era um dos melhores mandantes, já também não é mais, né? Perdeu aí para Cuiabá, perdeu para o Corinthians, não é mais, né, um bom mandante dentro de casa. Tem uma média razoável devido ao primeiro turno, mas os últimos jogos empilhou derrotas aí, né? Santos, Galo, Cuiabá, Corinthians e uma vitória contra o Atlético Paranaense. Então, numa sequência tão ruim como essa sequência do Botafogo, né? Vamos lá, pegando aqui os 5 últimos jogos do Botafogo. São 3 derrotas, uma vitória e um empate. É uma sequência muito ruim. Começamos o retorno piores do que começamos o turno. Tínhamos 3 pontos, temos 1 agora nesse retorno, né? É claro que uma vitória diante do Atlético Goianiense, que acredito seja um jogo duríssimo, né? O Botafogo joga sem o seu melhor jogador, sem o Lucas Fernandes, né? O Atlético Goianiense vai fazendo uma campanha muito digna, apesar de estar na zona de rebaixamento, muito digna na Copa do Brasil, pode ser semifinalista, muito digna na Sul-Americana, também pode chegar às fases finais. E no Campeonato Brasileiro respirou ontem vencendo o Bragantino, que está lá em cima, está lá em 8º. Né? Então, assim, o Botafogo não terá um jogo fácil, não. Não terá um jogo fácil, não. Não acredito em jogo fácil nenhum para esse time do Botafogo. Né? Nem pegando o time cansado, como era o Ceará. Um time que vem de uma sequência de jogos, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Né? E o Botafogo não conseguiu se impor fisicamente diante do Ceará. Né? O Botafogo não consegue vencer equipes que estão abaixo dele na tabela. Vai pegar mais um agora, que é o Atlético Goianiense. Tá com o Marlon Freitas jogando pra caramba.
Espero que não repita esses bons jogos contra o Botafogo. Sei lá, bata uma crise de consciência, não sei, né? Espero que não repita. Mas tá jogando um bolão, fez um golaço ontem na vitória sobre o Bragantino. É jogador do Botafogo, mas para ano que vem. Meus amigos, até chegando que vem, muita água vai rolar. Eu temo sim. Já estive mais tranquilo. Acontece que o Botafogo não emplaca resultados positivos. E Campeonato Brasileiro é resultado. Pode jogar mal, pode ser dominado o tempo inteiro. Você consegue vencer? É isso aí. Ah, jogou bem e perdeu. Pode olhar o Fortaleza. Muitas vezes joga bem, perde, empata. Hoje tem jogo contra o Internacional. Nosso foco, galera, a gente tem que voltar ao nosso foco. Nossos adversários são Goiás, Ceará, Coxa, Avaí, Cuiabá, Goianiense, Fortaleza. Esses são os nossos adversários. Então o campeonato do Botafogo é buscar angariar pontos, especialmente nesses confrontos diretos. Vou analisar o lado positivo, né, da situação. Desabafo aqui com vocês, gente. Desabafo com vocês aqui. É o bate-papo do GG com os inscritos, com os membros. E se você não é inscrito, eu peço a você, se inscreva no canal. O canal Gigante Glorioso é um canal da torcida do Botafogo. Não é um canal do Botafogo, que deve algo ao Botafogo. Nada disso. É um canal para vocês. Tá? Então a gente fala a verdade aqui, fala o que pensa. Pode bater diferente, né? Você pensa de uma forma, eu penso de outra, normal. Mas aqui, deixa eu clicar aqui. Economia de bateria, é bom. A gente fala a verdade. Então vamos lá. Confronto direto, vamos analisar o ponto positivo. Quem jogou melhor, Botafogo ou Ceará? Fala pra mim. Quem você acha que jogou melhor, Botafogo ou Ceará? Ceará. Acho que o Ceará criou mais oportunidades. O Botafogo poderia ter matado o jogo, poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, poderia. Mas a gente tem uma coisa pior do que o Ceará. Não temos jogadores decisivos. Lucas Fernandes está fazendo um excelente campeonato. O Tietê melhorou muito. O Jefinho é um atleta que vai evoluir muito. Mas a gente não tem o cara para resolver. O Ceará, nos seus momentos de crise, o Vina resolve numa cobrança de falta, num chute de fora da área. O Mendonça, Speed Mendonça, resolve com gol, com uma jogada individual. E o Botafogo? A gente não tem aquele cara, dá a bola nele. Tem. O Jefinho fez um golaço contra o Furacão, mas é um menino que veio agora do Resende, veio do Sub-23 e não pode ser a solução dos problemas do Botafogo. Um time que investiu mais de 70 milhões na primeira e na segunda janela, juntando, né? Não pode ser um rapaz que vem do Resende, do Botafogo B, dá a bola nele que ele resolve, não. Então tá mal montado. Então o dinheiro foi mal gasto. Tem que assumir isso, cara. Primeira coisa é assumir erro. Primeira coisa para fazer o projeto dar certo é assumir os erros. Se fica nessa pedância, nesse cabeça em pé, não assume erro nenhum, tá tudo dentro do planejamento. Que planejamento, cara? O planejamento do Botafogo é manter na Série A, ok, mas vou dizer para você, manter na Série A ano que vem sem disputar um torneio sul-americano, para mim, olha, vou te falar, desastre. Desastre. Porque vai passar pelo mesmo problema que está passando esse ano. Quem quer vir para um time que não disputa torneio nenhum? É difícil. O cara vai preferir para um outro time, receber um pouquinho menos, mas com visibilidade em campeonatos internacionais. Ok, entendo que o objetivo é e tem que se manter na primeira divisão. Primeiro passo, para o ano que vem a gente montar uma equipe melhor. Uma equipe que faça uma pré-temporada. Não sei quem será o treinador no que vem. Não sei mesmo. Mas você precisa fornecer material para o treinador trabalhar do início da temporada e não montar no decorrer da temporada. Por isso, eu não me canso de fazer as críticas ao diretor de futebol, André Mazzucco. O John Textor não está liberando a grana. Pô, ele já liberou, cara. Na primeira janela ele deu 70 milhões, falou, gasta aí 30 e poucos no Patrick de Paula. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Porque, como o Michael Martins ontem falou, por que antes de ir para uma contratação arrojada num volante, por que não trouxe um centroavante? Não, vamos fechar primeiro um centroavante? Vamos fechar as lacunas do elenco? Vamos trazer um meia ofensivo? Vamos trazer um centroavante? Vamos trazer um goleiro para disputar a posição com o Gatito? Fechamos aqui, né? Acho que as posições mais carentes estão fechadas. Agora vamos para a contratação mais arrojada? Não. Foi fazer uma contratação que até o momento nada rende, só prejuízo. É o jogador com que você não pode contar.
Você vai botar o Patrick de Paula titular no lugar do Lucas Fernandes? Eu não colocaria. Não colocaria. Colocaria outro. Quem? Qualquer outro do meio. Prefiro o Piazon até. Até o Piazon eu prefiro do que botar o Patrick de Paula. Pra você ver a situação que a gente chegou. Um cara de 35 milhões, ele é terceira, quarta opção. Prefere quem? Oyama ou PK? Prefiro Oyama. Olha só, olha só. Então assim, dinheiro mal gasto, mal planejado, uma diretoria que mostrou que não tem plano B. Então, se não tem plano B para um plano A, não tem planejamento. Eu tô lendo aqui, Botafogo, como é que é? Isso é bizarra. Botafogo aposta em boa relação com o Olympiacos e aguarda Tiquinho até o fim da semana. Aposta. Não é possível que vocês apostam num bom relacionamento para pegar um jogador. Não tem que apostar, é certeza, cara. Negociação não é aposta. Negociação não é... eu conto com isso para... Perdeu o israelense por apostar que... por contar que vai dar tudo certo. Negociação nem é assim não, cara. Então, parece que pegou um pessoal da diretoria de futebol que nunca trabalhou com futebol. E aí tá contando que vai dar certo. E se não der certo? Não tem plano B. Tenho certeza que não tem plano B. Certeza. Aí vai ter que buscar correndo jogador na Série B. Correndo, o que já deveria ter feito. Já deveria ter feito. Porque o caldo já azedou faz tempo em termos de contratação. Ninguém que desequilibra chegou. Ninguém. Então já deveria ter recorrido já em campeonatos inferiores. Não deu no campeonato argentino? Cara, quem é o craque do campeonato uruguaio aí? Quem é o craque do campeonato colombiano? Se vira. Se vira. Tem que dar um outro jeito. Mas não conseguiram. Estão contando com esse elenco que sempre tem problema físico. Nunca o treinador tem um time igual o da rodada passada. Nunca. Não vai ter de novo. Né? E na próxima contra o Juventude, provavelmente não terá novamente. Mas assim, o cara não consegue repetir uma escalação. Ele já tem sérios problemas de concepção de futebol brasileiro. O timing dele para a compreensão da leitura de jogo do adversário é sempre muito lento. Eu perguntei na coletiva, vocês estão estudando Mendonça? Tá estudando? Não, o treinador tá fazendo tudo certinho. Parece que não. Porque quando você bota o pior marcador para marcar o velocista, eu acho que você não entendeu. Eu acho que não entendeu nada do adversário. Né? Quando se diz que o Rafael precisa de 3 semanas, entre 2 ou 3 semanas ele vai estar pronto. E lá nos camarotes, ele passa por nós. E aí uma pessoa pergunta para ele, pô, cara, você não está relacionado? Ele fala assim, não, eu estou pronto para jogar. Eu estou pronto para jogar. Então, o que está acontecendo? É o que eu falei na live ontem. Transparência no Botafogo é zero. O jogador fala uma coisa, não tem nada de eu jogar improvisado na esquerda, não. Aí você vê a escalação, Saravia na direita e Daniel Borges na esquerda. Interessante. Para quem disse que não tinha nada ensaiado, não tinha nada treinado, interessante, hein? E aí, Rafael, o treinador me diz que não, ele só daqui a 3 semanas vai estar pronto. O cara chega e diz que está pronto. E aí? Cadê a transparência? Como é que querem que a gente confie no departamento de futebol se o que falta é jogar limpo? Não estão jogando limpo com a gente. E aí, jornalistas, torcedores, todo mundo fica na bronca. A verdade é essa, a gente fica na bronca. A minha bronca, eu já deixei muito claro aqui. Minha bronca com o departamento de futebol é a lentidão, é a falta de manejo com dinheiro, porque não tem desculpa. Não tem desculpa. Você está trabalhando talvez no melhor clube para se trabalhar na sua carreira, Mazuco. E você não conseguiu montar uma equipe competitiva. Tá? Então, assim, vai ser sofrimento até o final? Vai. Vai ser sofrimento até o final. Agora, para se analisar como vai ser o Botafogo, a gente precisa analisar também aqueles que estão abaixo do Botafogo. Deles, talvez o Goiás, que hoje pega o Palmeiras, né, seja o adversário que esteja na crescente. O Goiás tem tudo aí para ultrapassar o Botafogo se o Botafogo continuar tropeçando. Porque dos últimos 5 jogos, o Goiás só tem uma derrota.
São 2 vitórias e 2 empates, com Pedro Raul comendo a bola lá, né? O Ceará também tem uma campanha melhor que o Botafogo nos últimos jogos, tem 2 vitórias e 1 empate e 2 derrotas, né? O Curitiba talvez seja o pior deles. Vai jogar em casa, Curitiba joga contra o Santos em casa. Curitiba vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, tá? Tem a mesma projeção do Botafogo, tá? O Avaí também, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então Avaí, Curitiba, Botafogo, olha só o Cuiabá, mesma coisa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Tô lendo aqui a tabela. Então veja que os adversários do Botafogo, eles estão no mesmo caminho, um caminho de muita dificuldade, um caminho de não emendar a sequência de resultados positivos. Podem mudar a história essa rodada? Até podem. Dificilmente, mas o Goiás vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. O Cuiabá joga contra o Fluminense no Maracanã. Então, assim, se pontuarem, é zebra. Se pontuarem, é zebra. O Fortaleza joga contra o Inter em casa, mas o Fortaleza está lá em penúltimo, tem 18. Mas se vencer, vai a 21. E aí a diferença do Botafogo para o Z4, que agora é de 5 pontos, vai passar a ser de 4 pontos. Isso se o Cuiabá não aprontar para cima do Fluminense, meus amigos. Porque aí o bicho pega. Aí o bicho pega, a diferença cai para 3 pontos, que é o Avaí é que fica abaixo ali. O Cuiabá, se vencer, vai a 23, o Avaí tem 22, o Avaí já integra a zona de rebaixamento. A diferença para o Z4 vai para 3, já está caindo, né? E Curitiba e Santos, um jogo em que o Curitiba pode vencer, com toda certeza, né? Chegando a 23, 23 não, chegando a 25, igualando aí a pontuação do Botafogo. Então, assim, o nosso campeonato é o campeonato mesmo de sobrevivência, tá? Mas como os nossos adversários estão realmente enfrentando também dificuldades muito parecidas com a do Botafogo, falta de elenco, time ruim, poucos gols, você vai ver o número de gols marcados por essas equipes, é ínfimo. O saldo desses times todos negativos. Menos 18 do Juventude, menos 7 do Fortaleza, menos 12 do Atlético Goianiense, menos 7 do Cuiabá, Botafogo menos 6, o Goiás menos 3, Curitiba menos 9, o Avaí menos 12. Então são equipes que tomam muito gols e fazem poucos gols, tá? Então essa é a sorte do Botafogo. Essa é a sorte do Botafogo. Aí na rodada que vem, o Botafogo tem um jogo de 1000 pontos. O Botafogo tem um jogo de 1000 pontos contra o Atlético Goianiense. Que apesar dos pesares, o Botafogo, se vencer o Atlético Goianiense, o Botafogo vai a 28 e o Goianiense fica com 20. Então você coloca ainda 8 pontos para uma equipe que está buscando sair de zona de rebaixamento. Isso dá respiro para um time que vai sofrer até o final. Pode conquistar a vaga em Sul-Americana? Acho que pode. Acho que pode, até porque para conquistar a vaga em Sul-Americana vai olhar a Copa do Brasil. Provavelmente um dos que estão no bloco da frente vão conquistar a Copa do Brasil, né? A Sul-Americana, enfim, mais equilibrada. Libertadores, se for um brasileiro, é um brasileiro do bloco da frente. Então vai abrindo vaga, né, para pré-Libertadores e, obviamente, para a Sul-Americana. Fatalmente, o 13º lugar pega uma Sul-Americana. Às vezes até o 14º lugar pega uma Sul-Americana. Então, assim, para o Botafogo escapar da Série B, fazer um campeonato de sobrevivência e se classificar para um campeonato continental não é nenhum milagre, né? Mas já seria agradecer muito aos céus, porque o que a gente vê é uma equipe que não consegue emendar uma sequência de bons resultados, tá certo? Sobre reforços, esse papo todo, eu vou deixar isso para amanhã, né? Porque talvez tenha jogador apresentado, eu espero que seja uma semana de jogadores apresentados, né? Muito preocupado com a maneira como o Botafogo sofre gols. Quase sempre a mesma maneira. Contra o Santos, gol de bola parada. Ontem, gol de bola parada. Né? Então, assim, a bola parada vem sendo um pesadelo para o Botafogo. Contra o Bragantino, tomamos vários gols de bola alçada na área. Nenhum valeu. Nós tomamos vários. Né? Então, fico muito preocupado com essa semana de treinamento. Uma semana de treinamento. E não vejo evolução nesse time do Botafogo, especialmente na questão defensiva quanto a tomar gols de bola parada. A gente precisa pensar muito. Cuesta voltou bem, mas eu acho que o Adrielson precisa ser treinado. Ele precisa ser escalado, né? Jogar ali para ver se funciona. Adrielson e Vitor Cuesta.
ver se a gente melhora. Saravia, não dá mais. Falamos isso na live. Não tem mais condição. Não dá mais. Não dá mais. E o Marçal precisa voltar. Próximo jogo. Quanto ao Rafael, confesso para vocês, não entendo o que está acontecendo. Talvez fique sem entender, porque não existe transparência ali no departamento de futebol do Botafogo. Bom, gente, fico por aqui. Hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro. Então, para tirar essa coisa ruim, né, desse empate, só mesmo Bet Nacional. Apostando aqui na Bet Nacional, maior cotação do mercado, você tem chance de fazer com que a gente esqueça um pouquinho esse resultado ruim do Botafogo, faturando aí na Bet Nacional, que é a que mais paga. Ontem apostei no Botafogo, dei mal, mas vamos ver hoje, né? Vamos ver hoje. É a melhor casa de apostas do Brasil, maior cotação do mercado, te paga por Pix. Vamos ver se salva esse fim de semana de futebol do Botafoguense, tá certo? Um abraço para vocês, nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem o like, porque independente do resultado, cara de chateado, aqui é Botafogo. Valeu, meus amigos, bom fim de semana.